Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade, nesta manhã, estarmos nos encontrando para juntos estarmos aprendendo um tema maravilhoso na nossa escola bíblica dominical. Hoje temos alguns irmãos presentes e também alguns irmãos que estão nos assistindo aí em casa, e esperamos que essa transmissão chegue até o seu lar e encontre você aí louvando e adorando a Deus com a sua vida e a sua esperança em Cristo Jesus. Hoje o tema da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. Estamos estudando um tema maravilhoso, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos já na quarta lição. Na primeira lição, aqui do nosso campo, o pastor Jean esteve falando dando aula introdutória sobre a carta dos Efésios, que Paulo escreveu aos Efésios, falando sobre data, sobre a quem foi escrita, quando foi escrita, como foi escrita. A segunda lição foi lecionada pelo evangelista Erlon, que falava sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, que engloba eleição, predestinação, adoção, enfim, bênçãos espirituais aqui na terra e bênçãos que culminam na vida eterna. No domingo próximo passado, também o evangelista Erlon falou sobre eleição e predestinação. Muito boa aula de domingo, e hoje estamos aqui para comentar um pouquinho sobre esse tema, sobre a iluminação espiritual do crente. O textual já foi lido pelo cooperador irmão Valdir, nos diz o seguinte, Efésios 1,17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática diz o seguinte, que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos já diretamente à lição. Já fizemos a leitura bíblica em classe e temos como objetivos nesta manhã, e esperamos com a ajuda do Espírito Santo atingirmos alguns objetivos, que são eles: destacar a vocação e a riqueza da glória inclusa na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos santos e expressar o exemplo da exaltação em Cristo. A introdução nos diz o seguinte, que nesta lição estudaremos bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Eu sei que nesta manhã estamos falando com homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que um dia levantaram as suas mãos ao ouvir a palavra do Senhor, e o Espírito Santo convenceu do seu pecado, do seu juízo, e entendeu que era pecador e que precisava de um Salvador, e encontrou em Cristo a salvaguarda para a sua alma, e o aceitou, e dali em diante passa a ser chamado filho, como já vimos nas outras aulas, através da adoção, e passa a desfrutar bênçãos espirituais dadas por Deus, comportadas por Deus, e nessa manhã estaremos estudando acerca de algumas dessas bênçãos advindas da salvação, advindo lá do sacrifício de Cristo lá no Calvário para a vida do cristão. E estamos ainda estudando o capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Efésios, e hoje estaremos estudando do versículo de número 15 até o versículo 23, e encontramos aqui uma trilogia. Paulo, desses versículos que ele escreve, ele nos traz aqui algumas ações. Nesse primeiro capítulo, ele inicia uma longa sentença, e quando chegamos aqui no versículo 15, nós vamos ver aqui até o 15, 16, nós vamos ver que são dois versículos como se ele estivesse adorando a Deus, agradecendo a Deus, dizendo assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus,
e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Isso Paulo se dirigindo aos Efésios, como pastor que era da igreja de Éfeso, está se dirigindo a eles porque ouviu falar deles, ouviu falar da sua fé, ouviu falar do seu comportamento espiritual e eclesiástico, e ouvindo que havia a fé, que eles alimentavam a fé que um dia receberam quando ouviram a palavra, ele diz: olha, eu não cesso de orar e não cesso de dar graças a Deus, ou seja, não cesso de agradecer a Deus por vós, lembrando de vocês nas minhas orações. É como que um pai que conseguiu direcionar o filho na vida e ver o seu filho progredindo materialmente, financeiramente, e sempre está agradecendo a Deus porque está vendo o seu filho prosperando. Isso é o amor pastoral de Paulo, é um amor paternal, como se ele tivesse os Efésios como os seus filhos. No versículo de número 17 ao 19, ele faz agora uma oração intercessória, tudo englobado nesse mesmo capítulo. Diz assim o versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e quais a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo, comentando aos Efésios, ele comenta que agradece a Deus pela fé que há neles, eles estão alimentando esta fé, e avisa eles também: eu estou orando para que Deus, eu estou intercedendo junto a Deus, na pessoa de Cristo, por vocês, que Ele lhes conceda, lhes dê o conhecimento, e em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, esse não é o Espírito Santo. Esse Espírito de sabedoria e de revelação está falando do Espírito do homem. Se os irmãos olharem lá na Bíblia, ele está com letra minúscula, e quando trata do Espírito Santo está em letras maiúsculas. Isso fala do pneuma, do homem, que nós tenhamos um Espírito que tenha sabedoria e recebamos de Deus revelação da palavra, que sejamos entendidos, que tenhamos discernimento espiritual. E ele continua ainda, dos versículos 17 a 19, ele traz uma confissão de louvor e exaltação, dizendo o seguinte: o que manifestou em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Paulo, ele faz menção aos Efésios, dizendo que ele lembrava deles, que ele ouvia. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando você consegue ouvir de alguém que um dia foi seu discípulo, que você teve a oportunidade de discipular, de repente você não está perto dele, mas você não estando perto dele, você recebe notícias que ele está indo bem. Olha, fulano de tal se tornou um grande obreiro, hoje é pastor, hoje é missionário, hoje é evangelista, hoje ele trabalha, e isso alegra o coração daquele que o discipulou, entende que fez um bom trabalho. E Paulo, penso eu, que o sentimento dele era de alegria, e ele faz menção, irmãos, ele conta para os Efésios dessa carta, ele estava em prisão, e ele conta que isso alegrava o seu coração, e ele agora comenta o porquê disso, dizendo: olha, vocês guardam a palavra, eu já pedi a Deus que deu o espírito de revelação e sabedoria, e tudo isso vocês só vão encontrar em um lugar.
isso só se manifestou em Cristo Jesus, que o Pai deu a Ele poder, todo o poder dos céus e na terra, enfim, e chegamos até o versículo 23, e o 22 e 23, mostrando-nos Ele como cabeça da igreja e nós como seu corpo. Nesta sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Aprendemos domingo sobre eleição e predestinação. Buscar a iluminação do Espírito Santo, agora com letra maiúscula, é o Espírito Santo, para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Irmãos, nós conhecemos a grandeza do poder de Deus? Será que nós conhecemos? Nós temos uma ínfima ideia do poder de Deus. Nós não conhecemos o poder de Deus. Nós não desfrutamos do poder de Deus como poderíamos desfrutar. Nós temos medo de desfrutar do poder de Deus. Ponto 1. Esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória de sua herança. O que é vocação? O que é vocação? Nós vamos ver aqui a seguir, mas vocação é chamada. Vocação é ouvir uma chamada, é entender uma chamada e fazer aquilo que a chamada lhe atribui. Isso é vocação. Alguns têm vocação para cantar, outros têm vocação para pregar, outros têm vocação para evangelizar na rua, outros têm vocação para servir. E nós vamos ver aqui que Paulo, naquela ação de graça e intercessão, ele se alegra em poder, irmãos, veja bem, ele se alegra em poder glorificar a Deus, em poder agradecer a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, e as bênçãos que nós já vimos em outras aulas, são bênçãos, a chamada eleição. Fomos eleitos em Cristo. Fomos chamados desde a fundação do mundo. Deus já conhecia tudo e sabia que hoje estaríamos aqui porque alguns anos atrás ouvimos a palavra e decidimos, ao ouvir a palavra, decidimos aceitar o sacrifício vicário de Cristo e estamos aqui eleitos em Cristo. Isso aconteceu em Cristo. Não havia outra forma, não existe outra forma ou fórmula para sermos eleitos em Cristo, para sermos escolhidos em Deus, a não ser na pessoa bendita de Cristo. A eleição é uma bênção, é uma graça divina de Deus, é algo que provém de Deus. A predestinação, nós nascemos e o nosso destino é ser salvo, porque o Pai não quer que ninguém se perca, mas o Pai sabe aqueles que serão salvos, aqueles que não serão. Na sequência, outra bênção maravilhosa é a filiação. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns documentários sobre crianças que moram no orfanato. Quando chega um candidato à adoção e olha, e ele dá uma olhada em todas as crianças do orfanato, e de repente ele leva o dedo e aponta: eu quero conhecer aquele menino ou aquela menina. Aquela criança é separada das demais, é colocada num ambiente um pouco mais privado, e com a companhia de um assistente social, ele se assenta com a família, aquela criança, e começa, se é que ele tem já a didática, se é que ele pode interagir, se não é um bebê, e ele vai trocar algumas ideias com esse que será, na sequência, é o candidato a ser o seu pai. E ele vai conversando e vai trocando ideias, e o pai se identifica, a mãe também se identifica e diz: olha, pode fazer o processo de adoção, que esse menino, essa menina do Aravanta será filho. Se você puder olhar assim,
entenderam, olhando a fisionomia, a alegria que brota nos olhos do pai e da mãe e da criança que está sendo adotada, porque daquele momento em diante, aquele menino ou aquela menina tem alguém para chamar de pai, e aquele pai tem alguém para chamar de filho. Irmãos, a adoção em Cristo é algo tremendo. Nós não tínhamos o direito de chamarmos a Deus de pai. Se nós olharmos aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar uma única expressão de Deus dizendo que seria pai, e isso era profético, isso era escatológico. Mas em todo o Novo Testamento você não encontra os israelitas, os judeus, os hebreus dizendo assim, pai, quando se dirigia a Deus. Mas quando Cristo vem e cumpre o seu ministério, a primeira oração que ele ensina os discípulos a fazer, quando ele diz que não sabem orar, ele diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Ou seja, na pessoa bendita de Cristo, nós recebemos a adoção, a filiação e temos o direito de, quando formos falar com Deus Todo-Poderoso, veja, tremendo privilégio e mistério é esse. Você poder se dirigir ao autor e consumador do mundo, ao autor e sustentador do universo, e chamá-lo de Pai. Saber que esse ser tremendo e maravilhoso é o nosso Pai. E a outra bênção recebida é o dom do Espírito Santo, que interage em nós. Jesus prometeu que ele viria e ele seria derramado, e lá no Pentecostes tivemos a prova e permanece até hoje. O Paulo intercede para que seja concedido aos seus leitores o Espírito de sabedoria e de revelação, está no versículo 17. Mas porque ninguém consegue entender as bênçãos de Deus se não lhe for revelado. Ninguém consegue conhecer as bênçãos do Senhor se não lhe for revelado por Deus. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Eu peço aos irmãos aqui que estão nos auxiliando que abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 14 e 15. Bem rapidinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Conseguiram achar aí? Senão eu já procuro aqui na minha Bíblia. Pode ler, por gentileza. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tá bom? Esse é o 14. O que é espiritual discerne tudo. É isso? 15. Esse é o 15, o 14. Por favor, de ler o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe aparecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá bom aí? Ora, o homem natural não consegue entender aquilo que é espiritual. Porém, só consegue discernir aquele que é espiritual. Leia o 15 agora. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, ele entende, ele conhece. Irmão, da onde que você acha que vem a inspiração quando você lê a Bíblia Sagrada? Provém de Deus. Não é somente a nossa inteligência, o nosso QI avançado, não. Ela provém de Deus. Você pode ter uma grande inteligência para discernir aquilo que é humano, mas aquilo que é espiritual você só vai discernir se você é espiritual. Ponto 1, subponto 2, a esperança da vocação. Paulo intercede a Deus para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Como eu falei, a vocação é chamado,
E esse chamado é interessante, irmãos, porque a primeira chamada que nós recebemos, ele nos chamou lá no passado, quando estávamos lá no mundo, quando estávamos vivendo impiamente, sem conhecer a Deus, sem conhecer a salvação em Cristo Jesus. Uma chamada em que ele teve, nós somos chamados, irmãos, e é interessante, porque quando nós somos chamados, nós tivemos a oportunidade de dizer não. Quando nós fomos chamados, nós tivemos a opção de dizer não. Você também teve a opção de dizer não. Então, não foi algo forçado da parte de Deus, nós fomos chamados. É o Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, irmãos, isso é um convite. Isso é um convite. Aqueles que estão cansados e oprimidos têm a opção de fazer como o filho pródigo, que caiu em si, vendo que estava comendo aquilo que não agradava ao pai, que estava longe da casa do pai, que estava passando fome, que estava morrendo, e ele decide, ele poderia ter decidido ficar ali, comer a bolota dos porcos e morrer ali dos porcos. Mas ele teve a opção de se levantar e ir até o pai. Então a chamada que nós temos a iniciativa por meio da eleição em Cristo, de nos levantarmos e irmos até o Senhor. Esse é o início da nossa vocação, é aceitarmos a chamada. Ora, de agora em diante eu sou filho, e como filho vou obedecer ao Pai. Como filho eu tenho uma meta, que é fazer aquilo que agrada ao Pai, que é trabalhar conforme o desejo do Pai. B, a chamada abrange o serviço e a santificação no presente. Ou seja, nós somos chamados, sabemos que a nossa vocação é servir a Deus, e dentro desse servir a Deus há um leque de serviço, há um leque de algo que podemos fazer para Deus, e incluindo também a nossa santificação. Aquele processo de forma cotidiana, de forma regulamentar, de forma paulatina, todos os dias nos levantando, avaliando a nossa conduta e entendendo que a nossa conduta tem que ser mais próxima possível da conduta de Cristo, que a nossa vida tem que estar o mais próximo possível que nós pudermos, dentro dos conceitos bíblicos, dentro dos mandamentos bíblicos. Então a vocação, no segundo plano, abrange o serviço e a santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Isso é ser vocacionado e aceitar a vocação e conhecer a vocação. Muitos de nós erramos, não porque não sabemos, erramos porque não temos consciência da nossa vocação, do nosso chamado. E, por final, a participação, a nossa vocação também, ela tem como meta a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Não é maravilhoso? Vivermos uma vida aqui na terra pautada pela Bíblia Sagrada, pautada pela Palavra de Deus, mas tendo como objetivo um dia. Eu não sei se você que está me ouvindo em casa, os irmãos aqui, já puderam fazer essa analogia, essa imaginação, de você chegar diante do Deus Todo-Poderoso. E o que João escreve no Apocalipse, palavra de Jesus, é que Jesus nos tomará pela mão e dirá o nosso nome para Deus, nos apresentará a Deus, nos apresentará os anjos, as hostes celestes. Olha, esse aqui é o Paulo, você considera o meu nome lá na eternidade, esse aqui será fulano e tal, e vai chegar ao Pai dizendo: olha, Pai, ou Deus Todo-Poderoso, não sei qual será o tratamento de Jesus para com o Pai na eternidade, ó, esse aqui é fulano e tal, que eu comprei com o meu sangue lá na cruz do Calvário, e ele entendeu a sua vocação e está aqui. Irmão, não é glorioso você pensar nisso?
isso da nossa mente quando nós não nos esquecemos disso. Servir a Deus é um privilégio. Orar a Deus é um privilégio. Congregar é um privilégio. Orar é um privilégio. Cantar é um privilégio. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está, mesmo na sua soberania, mesmo lá na sua majestade, mesmo lá na sua glória, lá no seu lugar santíssimo, Ele está ouvindo e recebendo o nosso culto e a nossa adoração e a nossa oração. Veja que tremendo privilégio que nós ganhamos em Cristo Jesus. Veja que tremendo privilégio nós, seres minúsculos, seres pecadores, indignos, tanto é que a Bíblia fala que Deus olhou e não viu justo nenhum. Termos a oportunidade de falar com Deus. Termos a oportunidade de sermos ouvidos por Deus. Ponto 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Está no verso 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Irmão, geralmente, herança a gente recebe quando alguém que tem bens morre. Mas nós, os salvos em Cristo, recebemos a nossa herança pela morte de Cristo. Ele nos fez herdeiro juntamente com Ele quando morreu na cruz do Calvário. O termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como... Nós conhecemos o plano da salvação? Primeiro, o perdão dos nossos pecados. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor, os nossos pecados são tirados e o Senhor nos vê como justos, como justificados. Segundo, já comentamos, a adoção de filhos. Temos o direito agora, de assim como o meu filho, teu filho chega lá na tua casa e pede, tem aquela intimidade, pelo menos, eu penso que deve ser assim, o filho deve ter a intimidade de conversar com o pai, trocar ideias com o pai, fazer planos junto. Irmão, é maravilhoso quando eu me assento com o meu filho e fico vendo ele viajar nos seus planos, e aqueles que eu sei que são planos que são plausíveis, que são que podem ter algum cabimento, eu incentivo, eu ajudo, eu dou algumas determinações para que aquilo possa acontecer, e é maravilhoso quando nós planejamos juntos e alguns dias depois eu consigo ver aquilo que nós planejamos, assentados junto, conversando, eu vejo ele realizando, e é maravilhoso. Irmãos, com Deus não é diferente. A eleição ou a adoção na pessoa de Cristo nos dá o direito de planejarmos com Deus. Sabe aquela tua dificuldade, aquele negócio que você vai fazer, aquele empreendimento que você está pensando em iniciar? Primeiro, troque uma ideia com ele. Troque uma ideia, irmão. É interessante nesse princípio de adoção, é que quando nós vamos orar, nós precisamos entender que o Pai está junto, na pessoa bendita do Espírito Santo, pela intercessão de Jesus Cristo. E quando nós falamos, nós estamos falando com o Pai. E nós estamos falando com alguém que é verdadeiro, com alguém que fala, com alguém que ouve. Então nós precisamos contar os nossos planos e precisamos ouvir o feedback, o retorno que provém de Deus para que nós não erramos. Porque algumas vezes nós até contamos para Deus que queremos fazer alguma coisa como filho. É aquele filho que se acha autossuficiente. Ah não, eu vou contar para o meu pai que eu vou comprar um carro. E chega e diz, pai, eu vou comprar um carro tal. O que o senhor acha? Quando o pai quer dar
o seu pensamento, a sua ideia, o filho já foi e já está voltando para o carro. De repente é um carro velho, um carro que não presta, e diz: olha pai, mas eu falei que estava comprando o carro, mas não esperou o pai dizer se deveria comprar ou não. É o erro que nós fazemos como filhos, não ouvir o pai dar a resposta à nossa oração. Nós deduzimos e fazemos. Então, como filho, na adoção de filhos, temos toda a liberdade e o privilégio de falar com o pai e de ouvi-lo também. Precisamos aprender a ouvir o pai. E terceiro, as bênçãos que serão desfrutadas lá na eternidade. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, não existe uma métrica que possa medir o poder de Deus. Ele é ilimitado, é imensurável e não há nada que possa detê-lo, que possa segurá-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. São duas palavras: sobre, acima, excelente é o bom em extremo. E eu penso que Paulo, assim como João, no capítulo 3, versículo 16, do Evangelho que ele escreveu, o vocabulário humano não consegue encontrar uma métrica, não consegue encontrar uma palavra no nosso vocabulário para determinar, para poder ter como base, tanto no poder de Deus quanto no amor de Deus. Ele usou a palavra sobreexcelente, ou seja, vai bem acima de excelente, excelentíssimo, ou elevada à última potência, e não consegue chegar no tamanho e na grandiosidade do poder de Deus. A palavra sobreexcelente é traduzido do grego hyperbaló, que corresponde a extraordinário. Irmãos, é algo, o poder de Deus é imensurável. Quando não, nós pensamos que Deus, olhando para a Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia, nós vamos ver Deus realizando obras excelentes, e de repente você vê obras maiores do que aquelas que você já leu. Você vai ouvindo Deus trabalhando na vida do seu povo, e de repente você ouve obras maiores do que aquilo que você ouviu. Você consegue ver, você consegue desfrutar. Ou seja, o poder de Deus, ele é ilimitado. A expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, ou seja, a sobreexcelente grandeza. Irmão, ele usa 3 palavras. Quando fala de grandeza, está dizendo que é algo grande, que é algo extensivo, que é algo que se estende. Quando fala de grandeza, está falando algo que se estende. E essa extensão é algo sobreexcelente. Veja, irmão, que bom que nós pudéssemos imaginar o poder de Deus. A nossa mente não consegue qualificar e exemplificar o poder de Deus. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Atos 8 e 13, irmãos, faz favor. Atos 8 e 13, procure para nós em Atos 8 e 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o poder de Deus é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Atos 8 e 13. E creu até o próprio Simão, que sendo batizado,
ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Tá bom aí? Quem que era o Simão? Simão era um mago. Era alguém que estava acostumado a ver algumas coisas acontecerem. Era um mágico. E agora quando ele vê alguém falando línguas espirituais, quando ele vê alguém profetizando, ele se assusta, ele nunca havia visto um poder tremendo como aquele. Isso é o dunamis, que indica poder, que indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o poder de Deus é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 2. A força do poder divino. Na sentença, segunda operação da força do seu poder, que está no versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si, que se conversam, que podem ser utilizados juntos. O primeiro que ele usa é operação. Operação é poder em atividade. Operação é algo que está acontecendo em contínuo, que está acontecendo. A outra palavra que ele usa é força, que vem do Kratos e fala da intensidade. Ele tem a operação, que é o poder em atividade, e essa atividade tem uma intensidade, e o poder que vem de Ichus, que pode ser o poder inerente de Deus, ou seja, esse poder, ele não aumenta e não diminui em Deus. Esse poder é inerente de Deus, não foi colocado e não pode ser tirado, está em Deus, é de Deus e repousa em Deus esse poder, que é a força do poder divino. No versículo 20, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Irmãos, Jesus foi ressuscitado de que forma? Pelo poder de Deus. Não existe outra forma de alguém ser ressuscitado a não ser pelo poder de Deus. Segundo, sua ascensão à direita de Deus. Pelo poder de Deus, Jesus está sentado à direita de Deus e de lá intercede por nós. Sua elevação acima de todo o domínio. Jesus cumpriu seu ministério, foi crucificado, foi tirado da cruz, foi sepultado, ao 3º dia ele ressuscitou. Ficou alguns dias com os discípulos e, antes de subir ao céu, disse a seus discípulos: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Irmãos, veja bem que ele fala todo o poder. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. E nós lemos aqui no versículo 20 que principados, potestades e toda espécie de poderes terão que se reportar a ele, terão que se prostrar a ele. Todo o nome que se nomeia aqui na terra, independente de ser presidente, de ser rei, de ser seja o que for, ele terá que se prostrar diante de Cristo e da força do seu poder. Deixa eu ver aqui. Ponto 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado de sobremaneira. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Está no versículo 20. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados neles, conforme 1 Tessalonicenses 4,14. Acho que nós aí com Jonas
4:14. Cristo como as primícias dos que dormem. Antes dele, milhares morreram, e quando ele morre, quando fala das primícias dos que dormem, é que Jesus desceu até o sepulcro, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Leia, irmão Jonas, por gentileza. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que aqueles que dormem em Cristo também ressuscitará naquele dia. Cristo elevado à direita de Deus, pondo a sua direita nos céus, ou seja, ele ressuscitou a Cristo e colocou na sua direita nos céus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, quando Cristo foi assunto aos céus, quando ele venceu a morte, quando ele assentou-se à destra de Deus, lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver numa das cartas também, que ele fala que aquele que vencer ou que vencer, se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e está sentado no trono juntamente com o Pai. Essa é a nossa esperança em Cristo, de sermos um dia levados à eternidade com ele. Se morrermos até lá, se o nosso corpo descer a cama fria, até lá, ele nos ressuscitará naquele dia e estaremos para todo sempre com o Senhor. Irmão, isso é maravilhoso. Isso deve ser o nosso combustível espiritual. Penso eu que Paulo estava dizendo tudo isso aos Efésios para que eles tivessem uma maior esperança, para que eles entendessem o valor da eleição, da predestinação, da adoção em Cristo e da forma de viver em Cristo para toda a eternidade. Cristo, nessa passagem bíblica, Paulo revela aos Efésios que Cristo, que o poder de Deus, que pelo poder de Deus, ele ressuscitou a Cristo e o levou e o colocou à sua direita. 3. Cristo exaltado de sobremaneira. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. Oxalá que nós entendamos que o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. É interessante, irmãos, que no livro de Atos, nós vamos encontrar ali alguns homens, algumas pessoas, e eles chegam diante de alguém que está possesso do maligno, e eles impõem a mão sobre esse maligno, dizendo assim: olha, Satanás, eu vos esconjuro em nome de Paulo, em nome de Jesus que Paulo prega. Interessante que quando eles utilizaram esse Jesus que Paulo prega, como eles não conheciam esse Jesus, a Bíblia diz que o endemoniado veio sobre eles e os esbofeteou, e os açoitou e bateu neles, e eles tiveram que fugir. Por quê? Porque eles não tinham a chamada eleição ou adoção em Cristo. Eles conheciam o poder de Deus, mas na vida de outros não tinham o poder de Deus na sua vida. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Deus fez Cristo o cabeça da igreja.
Segundo, Deus designou a igreja para ser a plena expressão de Cristo. Nem o poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos um corpo. Interessantíssimo quando nós pensamos na igreja como o corpo de Cristo que ela é. Cristo é o cabeça, dá a determinação, as determinações, dele vem o poder, dele vem os mandamentos, dele vem, enfim, e nós como o corpo obedecemos. Eu levantei a minha mão agora, não pense que foi pela vontade própria da minha mão. Não, o que veio de levantar a minha mão foi a cabeça minha, o meu cérebro que está na minha cabeça, que deu ordem para que a minha mão se levantasse, porque eu pensei que ela deveria se levantar. Veja como é rápido, a operação de Deus, veja como a operação de Cristo na igreja, ela é tremenda e ela é rápida. Então, como corpo de Cristo, eu não sei se você já se pensou como corpo de Cristo, ou teve uma experiência de poder saber o que é o corpo de Cristo. Eu tenho uma experiência assim, que eu vivi na minha vida há mais ou menos uns 7 para 8 anos, 7 anos, que eu entendi assim, de forma bem explícita, o que é você ser o corpo de Cristo e o que é você ser separado dele. Bem rapidinho, eu tenho um filho, que hoje está com 24 para 25 anos. Há 7 anos, mais ou menos, ele sofreu um acidente. E nesse acidente, ele perdeu os 4 dedos da mão direita. 3 ele perdeu por completo, e o indicador ele perdeu 60% a 70% do dedo. E eu pude acompanhá-lo nas primeiras horas do acidente, isso foi 9 horas da manhã, ele só passou pela cirurgia de reconstrução lá pelas 2 horas da madrugada. E eu lembro que eu cheguei e para orar com ele no hospital, me permitiram que eu entrasse, eu utilizei do atributo pastoral, capelão. Cheguei lá, permitiu que eu entrasse até onde ele estava, e conversando com ele comentou comigo, ele disse: pai, eu vi os meus dedos ficarem presos, alguém catou os meus dedos, está em algum lugar aí. Mas tem um porém, pai. Se não for para funcionar, eu não quero que eles coloquem o dedo mais em mim. Eu falei: não, filho, Deus proverá. Passou o período que eu podia ficar com ele, uma enfermeira foi lá, quase me tirou a força lá do quarto, eu não queria largar dele, quem é pai sabe disso. Fui para casa orando a Deus, e quando foi 3 horas da manhã, ele me ligou: pai, fiz a cirurgia, pai. Eu falei: ô filho, daí? É o seguinte, quando o médico, o cirurgião veio, ele trouxe os dedos e me mostrou, não estavam bons, havia as cartilagens, os ossos tudo quebrado, não tinha mais o músculo, havia... Enfim, estava numa situação difícil, e eu falei para ele o seguinte, pai. Eu disse: olha, eu quero que você salve a minha mão, não deixe a minha mão precisar cortar mais, porque corri o risco de colocar aqueles dedos e a infecção, ter que caminhar adiante e ter que cortar mais uma parte. E ele preferiu que jogasse fora. E foi e disse: olha, pai, eu vi quando a enfermeira tirou os dedos que estavam condicionados no gelo, colocou dentro do pacotinho e colocou no recipiente, disse assim, ó, lixo hospitalar, e colocou ali. Isso é o corpo de Cristo. Aquele dedo estava condicionado, até enquanto estava nas mãos dele, funcionava, ajudava ele na sua habilidade, que ele era mecânico, ajudava na sua habilidade, mas quando foi cortado, perdeu os movimentos, estava no gelo, acondicionado por um tempo, não serviu para ligar mais na mão dele, foi jogado no lixo, entrou em decomposição. Assim somos nós, quando não estamos ligados no corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Enquanto estamos ligados nele, temos a nossa funcionalidade, nós oramos, nós pregamos, falamos de Jesus, nós vamos e venhamos espiritualmente, nós falamos línguas espirituais, nós profetizamos. Mas enquanto estamos ligados no corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja, que é da onde emana toda a
direção, que é da onde emana toda a ordem. Mas se nós estivermos desligados da cabeça, do corpo de Cristo, vai entrar em decomposição, vai ser jogado no lixo espiritualmente falando, e entra em decomposição e acaba inexistindo espiritualmente em pouco tempo. Conclusão: extasiado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus faz por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem no seu nome.